eu inicialmente tinha deixado lá as 15, 20 primeiras linhas da peça do Eurípides, chamada Alceste. Depois, pensando melhor, reduzi, em vez de 15, 20 linhas, é um pouco menos, e não vai ser lá do início. Né? Eu peguei uma parte que a gente encontra também no método Reading Greek. É um pedacinho lá na seção 15, tem os textos A, B e C. Aí eu peguei um trechinho do texto A, que trabalha com uma série de questões ali sintáticas que me pareceram oportunas, assim, uma maneira de ir contribuir com algo que acredito seja de valia, assim, para todos nós aí que estamos estudando, né, e procurando nos aperfeiçoar aí com relação ao entendimento da língua, cultura, né, grega, helênica, né, principalmente aí no aspecto da sintaxe, né. Eu gosto muito. Então, quando eu encontro uma coisa que é bem truncada, assim, eu falo, caramba, né? Isso está parecendo grego mesmo, né? Então, então, dito isso, espero estar contribuindo e sinto-se à vontade, de fato, para interromper, né? Isso aqui é, de fato, uma oficina. Eu coloquei aqui, ó, o que a gente tinha programado, 15 a 20 linhas, né? Do início da peça, que é uma fala do deus Apolo. Suspeito para dizer por que eu teria escolhido essa fala, só que ela é um pouco longa. Eu acabei decidindo trocar, então, por falas mais adiantadas na peça e que são mais curtas. Então, é um trechinho do coro e um trechinho da Terapaina, que seria a cuidadora, né? Está ali entre as linhas 150 e 169. Não chegaremos ao 169, ok? Mas é por volta de. O texto está presente na plataforma Perseus, e aqui está a referência que a gente encontra na própria plataforma. Iniciemos, então. Como que eu organizei aqui a questão? Aqui, ó, 135, eu fui vendo e pulando até chegar no ponto que, como eu comentei agora há pouco, sendo mais truncado, me levou a considerar que seria uma contribuição maior do que a anterior, né? Do que a que eu havia pensado anteriormente. Então, como está organizado? O texto lá da plataforma Perseus, ele está nessa cor aqui, que para mim parece um marronzinho avermelhado. Essa que eu grifei, vocês estão vendo? Na sequência, em roxinho, esse que eu grifei agora, então a minha proposta, né? A tradução aí, a proposição de verter aí, né? O texto. Na sequência, em azul, vem o que a gente poderia chamar de análise morfossintática. Tudo bem? E aí isso se repete ó, na próxima fala, que é a da serva ou da criada, né? O texto do Perseus, seguido do roxinho, que é a possibilidade, né? Uma proposta de tradução, seguido do azulzinho, que é a análise morfossintática. Tudo bem? Então, o Coros, linha 150, tá aqui a numeração, né? O que está dito ali? Istoni Euclees de Catanumene. Isso é a primeira linha. Na sequência, né, após o Istonin Euclees de Catanumene, Guiné tariste ton hipshelioi macroi. O que nós temos aqui? A minha tentativa. Saiba, então, que morrerá uma mulher gloriosa e a melhor dentre aquelas sobre o magno sol, sobre o grande sol. Há uma questão aí da coordenação ligada a essa partícula aqui, que é o T, né? Que a gente conhece do Tecai, tanto isso quanto aquilo, né? Tecai, ou até, né, Cai-Cai pode aparecer também, como tanto quanto, né? Mas o nosso Tecai aqui, o T, ele está sozinho. Em poesia, ele não exige, ou pelo menos o uso dos poetas, do que a gente tem registro, não mostra
um uso pós-positivo ou prepositivo como obrigatório, necessário. Então, o T, pós-positivo ou pré-positivo, o leitor, como diz, que se arranje, né? Que se organize aí para buscar entender o que está posto. Desse modo, o que nós teríamos? Na primeira, eu pensei na seguinte coordenação. O ristonin, né? Aqui nós temos o verbo, estamos aqui na análise morfossintática. Estou. O verbo está no imperativo, terceira pessoa do singular. O radical é o id, né? A gente encontra no verbo oida. Aqui o sujeito está oculto ou elíptico, né? Então, o que nós temos? Alguém que saiba, né? Saiba que morrerá. E aí nós temos o adjetivo euclees, que está ligado a Guiné. E temos também o adjetivo, né, que é o superlativo do agathos, que é o ariste. Perceba, né, a turminha toda aqui no feminino e nominativo, né? O euclés, ele é assim diferentinho porque ele é aquele tipo de adjetivo biforme, né? Ele tem uma mesma forma para masculino e feminino e uma diferente para o neutro. Então, é por isso que não está terminado em eta, como o Guiné substantivo e o adjetivo aristé. Ok? Então, aqui, como que a gente coordenaria? É uma mulher gloriosa, Euclés Guiné, ou saiba que agora, ou saiba então, que morrerá gloriosa e a melhor dentre aquelas. Né? Parece um detalhe bem até insignificante, talvez, mas a depender do contexto, pode fazer diferença, né? Uma mulher gloriosa e a melhor dentre aquelas, ou seja, dentre as mulheres as quais ela convive, né? E aqui morrerá gloriosa e, além de morrer, né, assim, gloriosa, é a melhor, aqui eu esqueci de colocar, né, a melhor mulher, faltou aqui agora que eu percebi, e a melhor mulher dentre aquelas. O uma aqui está no itálico por quê? Porque no texto grego ele não aparece, né? Na verdade, há a omissão do artigo. Não está regné, né? O ré não está presente. Então, a gente tem a chance de pensar, né, de forma indefinida aqui. Magno Sol, grande Sol, tanto faz. O que aqui eu também gostaria de salientar? O NIM, eu acredito que seja mais conhecido, né, assim, da geral dos estudantes da Hellenike glossa, o NIM com o acento circunflexo, né? E aparece aqui o NIM sem o acento circunflexo. Pois bem, o NIM a gente conhece como um agora, e há algumas situações, pelo que eu pesquisei, em que ele pode aparecer significando agora, mas sem a acentuação, por conta da ênclise, né? de ser enclítico. Né? Pois bem, mas há também a ideia de entender o nin como uma partícula que expressa uma atitude, né? Uma partícula atitudinal. E não como o advérbio seria o agora. Daí teria um valor de continuidade e daria essa ideia do então, marcando a sequência do discurso. É discutível, né? E aí é um momento em que quem está trabalhando aí com a tentativa de verter para a língua portuguesa precisa fazer a sua opção diante das leituras que vai fazendo, né? Eu coloquei essas duas possibilidades aqui, o então em cima e o agora embaixo. O G, que está aqui, coloquei ele aqui embaixo, cadê o G? Uma partícula também com função enfática, acentuando o adjetivo que a antecede.
é como se fosse um de fato, né? Qual é o adjetivo que antecede o ge, a partícula ge? É o eclés. Então, o euclés, né, na sua composição, é boa glória, né? Boa reputação, boa glória. Daí, em português, eu acredito que o gloriosa seja razoável, pelo menos, né? Então, uma mulher de boa reputação, né? Morrerá agora uma mulher de boa reputação, uma mulher gloriosa, uma mulher de boa glória, dependendo da situação, quiçá até um de boa fama, a depender do uso da palavra fama aí, que também, né, tem um campo semântico bem variado, né? Ainda mais nos nossos dias atuais aí. Pois bem, o gay enfatizando esse boa reputação. Aí eu fui para essa forma gloriosa. Achei que já seria suficiente. Por quê? Colocar um de fato na poesia é ligeiramente curioso, né? Porque o de fato, em verdade, verdadeiramente, parece mais um discurso científico, né? Um discurso, né, assim, voltado à descrição de alguma coisa, a asseverar uma verdade sobre alguma coisa. Não que a poesia não possa fazer isso, mas eu acabei entendendo que um de fato aqui, para o momento, na minha abordagem, não estava encaixando, não fiquei contente em escrever o de fato, ali tirei. Resumidamente, é isso. Mas o Gue está ali e é uma ênfase ao adjetivo euclés. Catanumene. Quem é esse catanumene? É um verbo, participe futuro, está no nominativo feminino singular. E ele está aqui compondo uma estrutura. Qual a estrutura? Oida mais participe futuro. Né? Eu deixei até anotado aqui, ó, naquele a nossa versão portuguesa do Reading Greek, que é o Aprendendo Grego. Então, é essa edição em que o livro-texto e a gramática estão juntos, todo mundo juntinho. É a partir dela que eu fiz essa citaçãozinha aí. Qual seja, parágrafo 247 e a página 532. O que tem lá no 247? Verbos de conhecimento. Né? Então, verbos de conhecimento, percepção, reconhecimento, preferem o uso do particípio para expressar as suas orações subordinadas. Ok? Então, é o momento em que o método está trabalhando a construção do discurso indireto, né? A construção do discurso indireto com particípios, né? Chamado construções participiais, enfim. A nomenclatura é muito variada, né? Eu estou falando aqui de acordo com a última memória da leitura, mas a depender do texto e da gramática que a gente lê, ainda mais se não for em português, a nomenclatura, eu particularmente ainda peco muito em fixar um único modo de me referir às coisas, né? Às estruturas. Mas essa é a ideia. Discurso indireto, construção com particípio, construção participial, enfim. Tem aí a referência, então, guiné substantivo, a gente, né, acredito, não tenha dúvida quanto a isso, nominativo feminino singular, mulher, esposa. Deixei uma observação aqui. Há um hipérbato. O que é o hipérbato? Em linhas gerais, é um fenômeno sintático onde a gente pode trocar a ordem das palavras. A ordem natural, por assim dizer, ok? Tem uma ordem natural das palavras, né? Se concatenarem, mesmo em língua grega, né? Mesmo em latim, enfim, que tem uma mobilidade muito maior do que a língua portuguesa, né? Um bom e velho exemplo, né? O homem morde o cachorro morde o homem, a gente trocou a ordem e mudou o sentido em língua portuguesa. Em grego isso não vai mudar, o professor Delcides, né,
bem enfatizou lá no primeiro módulo, né, do curso. Estou na dúvida se foi no começo desse ano, se foi no final do ano passado, mas há pouco tempo, né? E aqui em grego, mesmo que haja mobilidade, e ela há, existe a ordem de uso mais frequente e que os estudiosos chamam de ordem natural. E aí o hipérbato é quando a gente, aspas, fere essa ordem natural, né? A gente usa aí da licença poética, né? Estamos falando do Eurípides, né? Não é qualquer um. Então, ele realiza um hipérbato aqui. Então, eu tentei expressar aqui a ideia que está aqui em cima, na ordem mais próxima da prosa. Quem sou eu, né, para tentar organizar melhor? Mas, assim, é só para efeito de visualidade, né? Que a ideia da oficina é externalizar o que a gente está pensando aqui e colher dos colegas outras visões, né? Então, isto, né? É o saiba, catanumene, saiba que morrerá, Euclees Guiné, uma mulher boa, uma boa mulher. Vocês estão me ouvindo? Testando. Tinha dado uma travada? Não. Foi não, tá ótimo. Tá ótimo? Ah, ok. Tá. Então é só o meu que deu uma travadinha aqui, tudo bem. Então, a ordem seria, aspas, esta, né? Isto catanumene Eucles Guiné. E prossegue com o restante da oração. No entanto, o que nós temos lá? Nós temos, né, alguns elementos que estão, aspas, fora da tal ordem mais esperada, mais natural, mais usada. O que nós temos aqui também, que eu deixei anotado para comentar? Ah, tá. Esse adjetivo aqui, Euclees, ele está funcionando como um predicativo do sujeito. No entanto, o que ocorre? O verbo de ligação também não está explícito. Há uma elipse verbal do verbo de ligação, mas o predicativo dele está ali, né? Então, saiba que morrerá uma mulher gloriosa. Temos aqui, istonin Eucles ge catanumene. Seria um saiba então, gloriosa mesmo, morrerá. Se a gente tentar fazer uma versão aí, seguindo as palavras do grego, né? Saiba, então, ou agora, gloriosa ou de boa reputação mesmo, de fato, morrerá. E aí aqui, mulher e a melhor dentre aquelas sobre o sol. Ok? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu anotei. Dedicativo. Creio que seja isso. Eu geralmente faço a opção do genitivo pelo partitivo. Não é sempre. Mas quando eu percebo que há essa nuance, eu acabo fazendo, né? Porque aqui a gente poderia também ter dentre aquelas mulheres, né, em específico, que ela se sobressai e é a melhor, ou entre as mulheres, entre todas as mulheres, né? Algo também a se decidir durante a tradução, né? O Eurípides está colocando a
a atitude da Alceste, eu não comentei no início, né, mas a peça Alceste é o Admeto buscando fugir da morte, né, e o poeta Eurípides dizendo o que acontece, né, qual é o tipo de sofrimento que passa aquele que tenta burlar ou subtrair os privilégios dos deuses infernais, digamos assim, né? Então, a morte é esperada e dada a todos, o Admeto tenta, de todo modo, né, saída do espectro da morte e pedindo para que todos, né, os seus pais mais velhos, os seus servos todos, enfim, alguém morresse no lugar dele, ninguém se dispôs, e aí a jovem e bela Alceste, sua esposa, se dispõe, né? Aí, já para finalizar e dar a ideia geral do enredo da peça, o que acontece? Na sequência, ele recebe um hóspede, aquela, né, lei do forasteiro, né, de receber bem o forasteiro, né, um costume, uma lei moral, né? Você deve abrigar o forasteiro, ser, né, hospitaleiro. Mesmo de luto, o Admeto assim o faz. E quem é esse forasteiro que está bebendo e, né, curtindo a hospitalidade? Nada mais, nada menos do que Héracles, né? O Hércules dos romanos, né? E Admeto mente para o Héracles dizendo que é um luto em respeito a alguém, não é nada demais, né? É mais uma formalidade. E depois o Héracles vem a saber, através de um servo, que Admeto mentiu. Na verdade, era um luto clássico, genuíno, né? Um luto por assim dizer, a rainha da casa, né? A esposa do rei, do Admeto. O Héracles fica enfurecido, depois entende as razões da mentira, e ele se sente, por ter bebido todas e estar enchendo o saco, por assim dizer, né, na casa em que o luto está presente, ele sente o compromisso de reaver a Alceste. E é isso que acontece, e assim o faz, né? E a peça está colocando, nesse momento aqui da fala do coro, quão magnânima é a atitude de Alceste. Em linhas gerais, é isso, né? Então, para a gente entender um pouquinho o contexto, né? Eu acabei partindo do pressuposto que todo mundo já leu a peça, todo mundo sabe, mas, enfim, é maravilhosa, linda, mas é uma tarde você leu e está por dentro aí dos acontecimentos todos, ok? Perdão por ter cometido essa gafe e não ter explicitado de início. Pois bem, então, a versãozinha aqui que nós temos: saiba então que morrerá uma mulher gloriosa e melhor dentre aquelas sobre o magno sol. É o coro dizendo, né? E dizendo a quem? Dizendo para a própria Alceste, né? Então, saiba tu, Alceste, né? Que morrerás assim, assim, assado, né? Saiba ela, né? Que está na terceira do imperativo ali, na verdade, né? Saiba ela que morrerá, e ela que morrerá é o quê? É uma mulher muito honrada, de boa reputação, né? É isso que o coro está bradando no início dessa fala aqui. Pois bem. Então, a serva, né? A Perápaina, ela diz assim, deixa eu colocar aqui para seguir: Vos ducariste is denantiosetai. Acho que eu li com o acento errado. Vos ducariste is denantiosetai. É isso aí. Agora sim. O que está dito aqui? Como não a melhor? É isso que está dito, né? Pós, como, o, não, ariste, melhor. Em português, eu senti a necessidade do verbo ser ali.
Como não seria melhor, e a continuidade da fala da serva, né, da Terapaina, vai nos dar a entender isso. Ela faz outra pergunta ainda. Tisde enantiosetai, né? E quem discordará? Então, temos aqui pós, né? Pode ser pronome, mas aqui está como advérbio. É uma partícula, né? A vogal ali sofreu a elipse, seria um de, tem valor de conjunção e, mas muitas vezes não merece nem a tradução, né? É só a continuidade do discurso. A gente pode suprimir por vezes para não ficar que em língua portuguesa fica cansativo, né? Mas eu coloquei ali de forma mais escolar o valor, né? Da conjunção. O que tem um capazinho, a gente sabe também que é por conta da palavra seguinte iniciar por vogal, né? Aristei é um triforme, Aristos, perdão, Aristé, né? É o feminino. E é a forma superlativa do ágatos, é um superlativo irregular, né? No Aprendendo Grego também, eu acabei não separando aqui qual é o parágrafo, mas tem lá falando dos superlativos irregulares. Aqui eu deixei um grifo no enantiosetai para dar a ênfase de que essa é a marca morfológica que nos permite entender os elementos de formação do verbo ali. Ele tem a vogal temática O aumentada para ômega e a presença do sigma, que é a marca do futuro, né? Então, por ser médio passivo, a terminação é etai, para a terceira pessoa do singular, né? É o mais sai tai, metai ste, né? Tai. Pois bem. Alguma dúvida aqui? Eu posso prosseguir. Pode prosseguir, tá ótimo, Rony. Imagina, eu que agradeço. Mas, por gentileza, fiquem à vontade. Eu mesmo no chat, se quiserem, né, colocar as questões aí, para a gente ir tentando dialogar, não ficar uma via única aqui, ok? Avancemos, então. Picre legestai en hyperblemenen binaica. É a pergunta, né? Picre. Picre é o que é preciso. O cre é um verbo dito verbo impessoal, né? Então, a gente usa como é necessário, é preciso, é forçoso, é imperioso, né? Tem essa ideia de, assim, não tem uma pessoa que está executando o é necessário, o é preciso, o é forçoso. Daí a nomenclatura dizer que é um verbo impessoal. Ok? Ticre, seguido de legestai. O legestai está aqui, ó. É um verbo presente, infinitivo, médio passivo. Deixei marcado em negrito também o elemento mórfico que nos faz entender que se trata de um infinitivo e de um infinitivo médio passivo, ok? No presente, no caso. Aí as possibilidades de versão para a língua portuguesa: dizer, falar, chamar, descrever, enfim, tudo que o contexto admitir a partir desse emaranhado de ideias, que é dizer, falar, chamar, descrever, né? Em algumas situações pode ter o sentido de reunir também, né?
por conta da raiz do verbo lego, que é falar, mas é reunir também, é contar, né? Enfim. Ticré. Volto lá em cima. Perguntinha. Ticré legestai. Ten, e aqui o acusativo. Hyper, né? Tem um prevérbio aqui. Beblemenen. Quem que é esse bleblemenen? É um verbo, na verdade, é uma forma nominal do verbo, né? É um particípio perfeito, médio passivo. Então, a gente entende que ele é o perfeito por conta do quê? Ele tem aqui o redobro. Né? Tem o Y, que é o aumento, e aí a consoante, né, inicial do radical, ela é dobrada. Né? Então, beta Y aqui, beblemenen. E o men aqui é para a gente perceber a marca da forma, né, da morfologia médio-passiva. E o en, porque ele está no acusativo feminino singular. Ok? O que significa? Vem ali do hiperbalo. Hiperbalomai. Balo é lançar, hiper é além, acima, sobre, né? Para o alto. Então, lançar-se além, lançar-se para o alto. O hiperbalomai. Daí, na forma média, tem mais esse sentido, né? Da gente poder, com segurança, usar em língua portuguesa a partícula C, né? Lançar-se, né? Esse C, para dar essa ideia aí do médio. Então, eu entendi que o sentido seria mais metafórico, né? No logeion, eu não coloquei aí, mas eu lembro de cabeça. No logeion eu achei jogar para cima, Sara, pode ser, mas é um jogar-se, porque como é a forma média passiva, o sujeito ele está implicado na ação. Ele realiza a ação, mas também sofre a ação, por assim dizer. Ou ele sofre os benefícios dessa ação. Sim, se jogar, né? Lembrei do se joga, que a gente usa atualmente, né? Se joga, né? E aí aqui a ideia de estar mais além, alcançar uma marca que não foi alcançada por ninguém. A ideia de, né, atingir um nível tal que ninguém teria atingido. Lembrei um pouquinho também do contexto olímpico dos gregos, né? Então, esse hiperbalomai, dando essa ideia de superar, né? Então, no texto a gente teria a continuidade ali, ó. Cadê? O que é preciso para descrever esta mulher superior? Né? Onde que está isso tudo que eu estou pondo aqui? Picré, o que é preciso? Legestar. Seria descrever, né? O para aqui eu coloquei por minha conta e risco, por conta da língua portuguesa, né? O que é preciso descrever? Podia ser direto, mas, enfim, a gente e as nossas necessidades linguísticas, né? Eu senti que um para ali, mas parece que não é necessário, né? O que é preciso descrever, né? Aí a gente teria que mudar para frente, né? O que é preciso descrever nesta mulher superior? Não sei se seria uma boa sugestão, mas eu preferi o para ali para manter o final da oração mais fluido. O que é preciso para descrever esta mulher superior? Esse hiperblemene seria o meu ali superior, né? Essa mulher mulher está aqui, dinaica, o esta,
não está exatamente aí em lugar nenhum, né? Seria o hauté, do hutos, hauté, tuto. Seria o esta, né? O este, o esta e o isto. Mas me senti à vontade para usar esse ten, hiperbeblemenen, com essa ideia de esta superior, né? Esta o que? Gnaica. Esta mulher tem gnaica, esta mulher superior. A gente poderia pensar essa mulher que é posta acima das demais, essa mulher que é posta, que é tida como, né? Mas eu acho que o que é tido em português ainda não ficaria muito bom, porque parece que em português, quando você diz que algo é tido como bom, parece que ele não é bom, ele só é tido como bom. Aí, enfim, acabei não fazendo esse tipo de opção. Preferi manter essa ideia. O que é preciso? Picré, legestai. O que é preciso para descrever ten hyperblemenen gnaica? E a próxima pergunta da serva. Os dan malum endeixaito pis possim protimos et telus hypertanem. O que está dito aqui? Como alguém melhor demonstraria honrar o marido do que desejando morrer por ele? Perceba que, assim, às vezes pode parecer um pouco truncado, né? Mas a medida de salva algum equívoco muito crasso da minha parte, tá tudo ali, né? Olha só. Pós-de seria o e como, né? Ou só o como. Aí nós temos o an. Esse an, ele se liga ao... Deixa eu grifá-lo aqui. Ele se liga à forma verbal aqui no optativo. Esse optativo é do endeicnime. Coloquei aqui embaixo na... Cadê? Aqui, né? Coloquei que o an é partícula usada mais o optativo, né? O malum é um advérbio comparativo de mala e dá a ideia de muito, muitíssimo, né? O muito aqui é para o mala, extremamente mais. Aí o malo, como é um comparativo, pode ser muito mais que, né? Endeixaito é um verbo, terceira pessoa do singular, está aqui no aoristo optativo médio. Eu deixei o iota aqui grifado, para mostrar a marca do optativo aqui. Ele vem desse verbo aqui, que é o endeicnime. Qual é a ideia desse verbo, né? É a ação de marcar, apontar, mostrar, demonstrar, né? Talvez até destacar, enfim, a depender aí do contexto. Is, pronome, tá no nominativo, pode ser masculino ou feminino, porque ele segue aquela linha dos biformes, né? A mesma forma para masculino e feminino. E significa alguém, qualquer um certo, um tal, não coloquei aqui, mas poderia ser acrescentado, né? Um tal. Possim, marido e esposo. Protimós, tem uma elipse ali, é um verbo, está no particípio presente ativo. Nominativo feminino singular, o verbo protimal, que é a ideia de honrar. É um honrar-se diante de, mas muitas vezes esse diante de, que seria o pró, não há, né, assim, necessidade dessa ênfase. Mas o timal, que é honrar, né? E o protimal, que é honrar frente a, honrar diante de, ok? Muitas vezes não há essa necessidade de
a gente, em língua portuguesa, enfatizar todos os elementos mórficos, né, dos termos no grego. Eu, pelo menos, vejo dessa forma para poder arranjar as coisas. Do contrário, vai ficando... Já fica muito truncado, né, porque, enfim, a gente está sempre engatinhando com essas coisas aqui, né? No meu ofício, as aulas são de filosofia. Então, eu dou aula de filosofia, dou aula de literatura, né? E o grego, que eu estudei um pouquinho quando comecei a fazer filosofia, foi uma história de pega, aí tem que parar porque tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo. Dali 2 anos, pega de novo, vamos mais um pouco, enfim. Então, ao longo desses 20 anos aí de contato com o grego, se somar, não dá uns 8 aninhos, não dá. Com muita benevolência, 20 anos, espremidinho, dá uns 6, olha lá, não é nem isso. Mas, pelo menos, o amor mantém, né? E a gente continua perseverante aí. Vai trabalhando e, sempre que possível, buscando fazer o que gosta, né? Então, eu não falei também no início, perdão, a minha formação é em filosofia e letras clássicas, né? Letras clássicas eu fiz depois. E aí o mestrado é em educação e desenvolvo pesquisa na área da filosofia, em especial, da fenomenologia. Então, foi outra gafe minha que deveria ter sido dito no início, perdão. Aqui tem essa conjunção, que ela é parte de uma estrutura sintática muito comum na língua grega, que é o superlativo do mala, né? O malon, alguma coisa, é alguma outra coisa, que dá a ideia do mais, né? Tarará, do que tarará. Sou mais comprido do que João. Sou mais comprido do que gordo. Sou mais irritado do que calmo. Enfim, essa é a ideia. Né? Mais alguma coisa do que outra. Podendo ter a variação do sujeito, né? Pode ser tudo o mesmo sujeito, pode ser sujeitos diferentes, né? Você pode estar sendo você um sujeito que é mais do que o outro sujeito, ou pode ser 2 características suas, do próprio sujeito. Eu sou mais canhoto do que destro, né? No caso aí dos ambidestros, enfim. Pois bem. Telus, que está também, né, com elipse aí, é um verbo, na forma nominal do verbo, um particípio presente ativo, nominativo feminino singular, do etelo. Também aparece como telo, né? Sem esse ezinho aí. Não confundir esse ezinho, né, esse epsilon, perdão, esse epsilonzinho, com o aumento, né? Essa forma verbal, ela existe com Y e sem Y. E ele não é, uma não é com o aumento da outra, que seria, por exemplo, o imperfeito, né? Tanto não seria que você percebe aqui a desinência, né? Continua sendo a desinência primária, né? Usada no presente. Pois bem, é desejar, querer, no caso, um particípio presente, então seria um desejante, um querente, que em língua portuguesa a gente acaba indo para o gerúndio, né? Desejando, querendo. Hypertanen é morrer por alguém, morrer por X. Tanen está em palavras como thanatos, né? Morte. E o hiper é o por, o pelo. Ok? Então, o que nós temos lá? A continuidade, né? A perguntinha é como alguém... A segunda hipótese da tentativa aqui, da pergunta, ó, como alguém melhor demonstraria honrar o marido do que desejando morrer por ele? A gente poderia ainda pensar
como alguém demonstrar-se-ia honrando mais o marido do que desejando morrer por ele. Aqui eu deixei em itálico o quê? Para a gente manter um paralelismo. Porque no grego nós temos tanto o protimossa quanto o telus. Eles estão na mesma forma, né? Que é um particípio. E na primeira versão aqui, o que acontece? Eu deixei a primeira forma no infinitivo em língua portuguesa e a segunda forma eu deixei num gerúndio. Aí, uma outra tentativa, né, fazendo com que mantenha-se a mesma forma para o honrar e o desejar, honrando e desejando. A maneira que eu consegui pensar aí é o como alguém demonstrar-se-ia, ou se demonstraria, né? Poderia ser também, né? Como alguém se demonstraria, honrando mais o marido do que desejando morrer por ele. Né? Então, são duas opções. Não é muito recomendado, né, fazer isso para as apresentações, mas no caso de uma oficina, né, a ideia é lançar as possibilidades que a cabeça aventou. Mas, ao fim, o que eu tenho aqui? Posse está no acusativo, masculino singular, marido, esposo. Deixa eu ver se eu notei alguma questão sintática. Ah, não, só para deixar claro e bem pontuado, nisso tudo aqui, cadê como que eu subo mais um pouquinho aqui? Este é o sujeito, né? Essa é a forma que está no sujeito, né? Por isso que é como alguém. E aí o optativo com essa ideia do demonstraria. Poderia mostrar, né? Poderia demonstrar, enfim. Essa ideia da possibilidade, né? Está ali marcada pelo optativo. Acho que aqui aí a gente encerra. Deixa eu ver se é isso. Até aqui. Aqui, o finalzinho. A terapáina diz assim, então. Kaitauta mende pacipista taipolis. Hadendomois edrase talmasei plion. Esse por um lado e por outro, eu não quis pôr de nenhuma maneira, mas falei, eu vou colocar ali só para dizer que eu não colocaria. Por conta de ser poesia, né? Fica estranho. Parece que se subentenderia, né? Estaria subentendido que por um lado isso, por um lado aquilo. Mas há a chance de se pensar sintaticamente que o mem e o de não estejam ali um para o outro. Vou explicar, então, isso. Olha só. A primeira ideia, esse tauta é o neutro plural, né? Está aqui embaixo. Onde que eu coloquei? Aqui. Adjetivo, sendo neutro plural, ele pode ser vocativo, acusativo e nominativo. É aquela forma que pode ser, né, 3 casos. Ele é o plural, essa forma tauta é o neutro plural de quem? Do hutos, do haute, mais precisamente por ser neutro, é do tuto. Okay? Mas o tauta é o neutro plural do tuto. E o tuto é o neutro do hutos. Esse a gente tem que tomar cuidado porque muda a raiz e muda a desinência, né? Então, o hut vira haut
depois tut, né? Como se tivesse 3 radicais distintos, né? E, além disso, há a mudança da morfologia do os, e o. Como ekeinos, ekeine e ekeino também se comporta dessa mesma maneira, né? No sentido aí da declinação. Pois bem, quem é o Tauta? O Tauta, ele está aqui e ele é retomado pelo Ra. Curiosamente, do jeito que está posto ali, em grego mesmo, né? A gente sente que está invertido. Porque o Ra está ligado ao Tauta para retomar o Tauta. Mas o que vai ser dito primeiro, pela lógica da coisa, é o que segue ao Ra. Então, esse dendomos edracetalmasei clion é, por assim dizer, a primeira parte do raciocínio, que, teoricamente, a gente poria primeiro e depois retomaria com um pronome relativo. Só que em grego acontece isso, né? Quando eu tomei conhecimento dessas coisas, falei assim, que curioso. Retoma o que não foi posto, né? Retoma o que ainda não foi colocado, né? Mas línguas e seus usos, eles se entendiam assim, né? Então a gente tem que arrumar um jeito de também se entender assim. O que está dito aí? Caital também de passa epistata e polis. Isso daí é e estas coisas e estas coisas. Aí vem o men, por um lado, vem esse de, que seria um já, né, um enfático. Pode ser um então, porque em português a gente usa o então como enfático, né? Alguém te conta alguma coisa, fala então, né? Assim, já sabia, já tinha em mente, né? Então, aqui está dito, e estas coisas, por um lado, já toda sabe-cidade. O que aconteceu? A forma verbal entrou no meio de um sintagma. Dan, hipérbato. Feriu a ordem dita natural da coisa, né? O verbo está no meio do sintagma passapolis. Ok? É toda a cidade. Como o sujeito desse verbo é o que está expresso nesse próprio sintagma, né, que é o sintagma que está no nominativo, tudo bem. Né? Assim, não tem dificuldade para a gente compreender, né? Olha lá. Toda a cidade já sabe, e por outro lado, né? Perdão, comecei do meio, desculpa. E por um lado, estas coisas, toda a cidade já sabe. E por outro lado, quanto às coisas que fez em casa, ficarás maravilhado ouvindo. Mais embaixo, eu fiz uma outra tentativa desse quanto em diante aqui. Por um lado, estas coisas toda a cidade já sabe, e por outro lado, quanto àquilo que fez em casa, ficarás maravilhado ao ouvir. Talvez até por ter ouvido. Por quê? É preciso pensar nessa forma aqui. Esta forma, aqui na análise, ela está posta aqui embaixo, ó, é uma forma verbal, ela é tanto um particípio presente ativo como um particípio aoristo ativo, no nominativo masculino singular. Então, ela dá a ideia tanto de ouvindo, né, presente, na verdade seria um ouvinte. Igual a gente tem a palavra estudante em português, participante, seria um ouvinte. Mas em língua portuguesa a gente não usa o ouvinte
nesse sentido aqui. A gente usa o ouvinte como uma forma de indicar alguém, né? Uma forma de indicar um sujeito a partir de uma qualidade dele, né? Um ouvinte, é igual estudante, né? A gente identifica alguém que é um sujeito a partir de uma qualidade que é, no tempo presente, ele estudar. Daí, estudante, né? É o NTE, né, do particípio presente, que a gente trouxe aí do latim para a língua portuguesa. Aqui, o que nós temos? Pus um ouvindo, um gerúndio para o ouvindo, pensando no particípio presente, para o que seria o ouvinte, né? Então, ó, e estas coisas toda a cidade já sabe. E quanto às coisas que fez em casa, ficarás maravilhado ouvindo agora, no tempo presente. Ficarás ouvindo agora. Agora que é um futuro, né? Ficarás maravilhado, né? É a ideia do futuro aqui, ó. Cadê o futuro aqui, ó? Talmassa é o maravilhado, né? E o Edrace é o auristo, que dá a ideia do passado. Então, o verbo auristo indicativo ativo, fazer, realizar. Então, é algo que se fez no sentido pontual, né? Porque é um auristo, não tem uma frequência. E o verbo aqui no futuro indicativo médio, segunda pessoa, é um tu ficarás, né? Maravilhado. O que nós temos lá em cima? O ra, que eu comentei lá na leitura e agora aqui na análise, ele está como pronome relativo, neutro plural, as quais ou nas quais, a depender aí, a depender aí do nosso arranjo para a tradução. Então, aquilo que eu comentei de estar invertido é porque eu entendo o seguinte. Do Ra em diante aqui, ó, e em casa ficarás maravilhado, ouvindo ou tendo ouvido, né? Se for pensar no particípio auristo, ou ao ouvir. E aí a fala seguinte é porque toda a cidade já sabe. E aí, o que acontece? Uma leitura, a gente poderia pensar nesse man. Como que eu deixo esse? Vou deixar ele grifado. O man como ligado ao de. Mendé, por um lado, por outro. Mas há a possibilidade da gente entender esse man junto a este de. Este de está do lado dele. E aí o de lá de baixo seria um e. Um mas, um e. Né? E em cima ali uma ênfase. Né? Assim, de fato, verdadeiramente, né? A cidade toda já sabe estas coisas. Que coisas? E aí o Ra lá embaixo retoma. Estas coisas, as quais em casa ficarás maravilhado ao saber, ao ouvir, perdão. Ok? Eu não sei se tem algo que eu deixei passar, talvez aqui nas anotações. Creio que não. Mas o arquivo eu posso disponibilizar também, né? Assim, para o professor Docides colocar na pasta lá, devia ter feito isso antes também. Mas, no geral, é isso. Eu agradeço a paciência e a perseverança de vocês aí, com a minha fala prolixa. É mal de professor, a gente tenta melhorar e fazer menos digressões, mas, enfim, o hábito acaba fazendo o monge, né?
Você foi muito minucioso. Eu gostei demais, os comentários aqui também. É muito admirável o seu jeito, a sua paciência, né? O seu cuidado. Cuidadoso também na parte sintática. A gente só tem que agradecer você ter incorporado o espírito da oficina e ter levado ela a uma excelência aqui para nós.